Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra usar nos comentários das lives, dos vídeos e também pode contribuir com as produções do canal através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. E tá no ar mais um episódio do Papo Furado. E essas perguntas ainda são do Papo Furado Colaborativo, é a última lista do Papo Furado Colaborativo. Olha só, finalmente conseguimos zerar a lista do Papo Furado Colaborativo pra abrir uma caixinha do Papo Furado Comum. Quero agradecer todo mundo que participou dessa edição do Papo Furado Colaborativo, deu bastante pergunta aí, então, tanto que deram aí 3, 4 episódios, então quero agradecer. Pra quem não sabe como funciona o Papo Furado Colaborativo, a galera manda uma contribuição pras produções aqui do canal e as perguntas vêm pros vídeos. Todas as perguntas do Papo Furado Colaborativo aparecem nos episódios, beleza? Essa é a grande diferença pro Papo Furado Comum. Mas sem mais enrolação, vamos aqui para as perguntas e mensagens também, porque não tem só pergunta. Por exemplo, como a Vicky, ela falou assim: continue com o seu ótimo trabalho. Obrigado, Vicky, um grande abraço. Nicolas Costa, fala Caco, tudo bem? Tudo bem, Nicolas, e com você? Prazer falar contigo. Prazer é meu, parabéns pelo trampo. A pergunta não tem a ver com Harry Potter, mas com o seu material de gravação. Que tipo de câmera, microfone você utiliza? Nicolas, então, antes eu gravava os vídeos do Caldeirão com uma Canon T6, só que vocês repararam que deu uma mudada aqui no Caldeirão, né? Eu comecei a gravar sentado aqui e tal, com um microfone de mesa. Antes eu gravava com lapela, aí eu usava um lapela da Sony prateadinho, que eu não sei o modelo agora, mas é um microfone muito bom, e um gravador também da Sony, que era o PX440. Muito bom, ambos muito bons. Só que aí, pô, a minha câmera, ela deu problema, e aí eu falei, pô, eu tenho um celular mó bom, que é o meu celular é um iPhone 11 Pro Max. Aí eu falei, pô, tem um celular mó bom que grava uma qualidade absurda, vou gravar com o celular. E aí eu tô utilizando ultimamente, assim, os últimos vídeos do canal foram todos com esse celular. E o microfone, cara, é um HyperX, eu só não sei a numeração, modelo. HyperX é a marca, né? Eu não sei, deixa eu pesquisar. O microfone é um HyperX Quadcast RGB. Essa é a definição dele. Ele é muito bom também. Legal que a pergunta não foi sobre Harry Potter, maneiro. Agora vamos pra Harry Potter, né? Que Papo Furado é sobre isso. Ícaro Cavalcante. Olá, Caco. Olá, Ícaro. Também tem como trouxas virarem fantasmas, assim como os bruxos? Cara, pergunta legal porque, apesar da resposta parecer simples e óbvia, tipo assim, claro, todo mundo que tá vivo pode virar fantasma, a resposta é não, trouxas não podem virar fantasma. Esse artifício é uma exclusividade dos bruxos. Não tão muito boa, né, porque virar fantasma não deve ser uma parada tão legal. Próxima pergunta é do Rodrigo Bispo. Por que o Voldemort não tornou a espada de Godric Gryffindor, o Horcrux? Ele enganou a Helena Ravenclaw pra ter acesso ao diadema de Corvinal. Por que não enganaria alguém da Grifinória pra ter acesso à espada que impediria sua derrota? Essa pergunta é muito legal, bruxão, e eu fiz um vídeo sobre uma teoria do Voldemort chegar a ter a espada de Godric Gryffindor pra fazer Horcrux, só que não deu certo. Vou deixar aqui na playlist, é um vídeo muito legal. E essa teoria basicamente diz que sim, o Voldemort chegou a ter a espada e foi exatamente assim. Ele colocou Grifinórios em uma situação de perigo pra que a espada se apresentasse a eles ali, né, verdadeiros Grifinórios. Ele teve a espada por um tempo, mas não conseguiu transformar ela em Horcrux porque ele ia usar o Harry, a morte do Harry pra fazer isso, só que aí ele acabou sofrendo sua queda. Isso porque na parte do livro lá que o Dumbledore tá explicando da espada, ele fala pro Harry que provavelmente ele iria usar a espada pra fazer o Horcrux com a morte do Harry. Tá lá no livro isso, tá bem no livro. Eu só não me engano agora se é em Enigma do Príncipe ou em Relíquias da Morte, quando eles estão conversando, mas tá no livro. Ele queria fazer isso. Então era a intenção. E eu acho que esse era o caminho, ele enganar um Grifinório ali pra ter acesso à espada. Só que não rolou, não deu certo. A próxima pergunta é do Nikon. Oi, Caco, tranquilo? Tranquilo, e você? Onde você pega as imagens que você coloca nos seus vídeos? Beijão pra família. Olha aí, beijão também pra sua família, pra você. Outra pergunta de bastidor. Cara, as imagens dos vídeos do Caldeirão Furado, a gente pega normalmente pelo Google mesmo, a gente procura o que a gente quer, ou então em sites como ArtStation, DeviantArt, Behance, não sei se é essa pronúncia, Behance ou Behance, mas tem sites, né, que a galera armazena ali artes e tal, só que a gente sempre coloca dando crédito, né? A gente coloca dando crédito. Se é artista que eu consigo ter acesso, eu normalmente
normalmente pergunta, a gente normalmente usa muito a arte do Vladislav Pantic aqui, do Otto, que é brasileiro e faz umas artes incríveis, e sempre assim, ó, pô, mandei mensagem, pô, posso usar suas artes e tal, e os caras liberaram. Quando é gente que eu não consigo acesso, eu uso e coloco crédito, tá sempre o crédito ali de onde a imagem foi tirada, então assim que a gente acha as imagens. E aí, claro, se a pessoa não autorizar, ela vem falar com a gente, ó, tipo, pô, não pode usar e tal, não vai ser legal, aí a gente tira sem problema, óbvio, né, porque a imagem é da pessoa. A próxima pergunta é do Hélio Ramalho, sobre o papo furado do dia 13/1/2023, sobre a pergunta da varinha das varinhas poder ser uma Horcrux, se ela seria destruída. Bom, considerando que a varinha poderia ser transformada em uma Horcrux, imagino que a tentativa de ser destruída com a espada causaria a destruição de ambas. Olha só, um Big Bang mais ou menos das Horcrux, tá ligado? Elas se destruiriam. Legal, gostei do ponto de vista, pra mim faz sentido também. Próxima pergunta é do Bruno Padovani. E aí, Caco, beleza? Na sua opinião, por que no mundo bruxo existe tanta diferença econômica? Tipo os Weasley, eles são conhecidos por usarem vestes de segunda mão. Pô, não era só consertar elas, conjurar uma nova? Cara, a magia ela tem alguns limites, né? O mundo mágico ele tem alguns limites. Eu não acredito que costurar roupas ou consertar roupas seja um desses limites. Eu só acho que a família Weasley, apesar de eles terem uma condição não tão boa, eles não ligavam pra luxo, tá ligado? Então, tipo assim, a senhora Weasley fazia os suéteres lá, tricotava, ela mesma fazia as roupas. Isso já acontece, ela mesma fazia. Eles só não tinham acesso a roupas luxuosas, entendeu? Que, tipo, os tecidos eram caríssimos, enfim. Mas sobre roupas de segunda mão, eles reaproveitavam as roupas mesmo, e acho que quem mais ligava pra isso era o Ron. Ele era, tipo assim, um dos irmãos que pegava as roupas mais usadas, sabe? Porque ele era o irmão mais novo, tirando a Gina, né? Só que a Gina não usava as roupas dos irmãos, então isso incomodava ele. E assim, eu acredito que pra tudo no mundo da magia, você tem que ter uma experiência sobre, sabe? Tipo, a senhora Weasley, ela tinha experiência em fazer suéteres, em fazer roupas e tal. Ou seja, a senhora Weasley sabia fazer, ela entendia, ela sabia fazer, mas no geral não era algo que incomodava. Então, assim, não faltava roupa pra eles. Se era uma coisa que estivesse faltando, aí beleza. Então, eles, assim, usavam os de segunda mão, mas não ligavam pra luxo. E isso não é romantizar pobreza, tá? Que eles realmente, eles não ligavam. Próxima pergunta é do Leonardo PRR_. Olá, Caco. Como o Rony conseguiu dizer a localização do chalé das conchas pro Dobby na fuga da mansão dos Malfoy se o Gui era o fiel do segredo? Eu já respondi essa pergunta num papo furado, eu vou abrir o livro aqui pra gente ter certeza, peraí. Olha só, o Ron diz exatamente o seguinte: a casa de Gui e Fleur, o chalé das conchas, nos arredores de Worth. Ou seja, ele não falou chalé das conchas exatamente nesse local, ele falou nos arredores de Tinworth, que é ali os arredores onde ficava o chalé das conchas. Eles chegando ali, obviamente, o Gui e a Fleur viram que eram eles e saíram, foram pra fora pra resgatá-los. Então ele não falou exatamente onde era, ele só falou os arredores. E o feitiço Fidelis, ele funciona assim: se alguém falasse assim, os Potter lá em Godric's Hollow, você poderia ir lá em Godric's Hollow e procurar e não achar. Se os Potter não saíssem e os Potter não falassem, opa, tamo aqui, ó, vem cá, aí ninguém ia saber. Claro, se o fiel do segredo conta, as pessoas sabem, né, o que foi o caso com os Potter. Mas nesse caso do Gui, foi isso, o Ron falou os arredores, ele não falou exatamente o lugar. Vamos esperar pra cima a pergunta. E a próxima pergunta também tem a ver com o feitiço Fidelius, é do Adriano Henrique. Caco, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu bruxo. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Porque o feitiço Fidelius foi desfeito quando os pais do Harry foram mortos. E quando Dumbledore morre, o feitiço da sede da ordem não é desfeito. Por que o da casa dos pais do Harry foi? O que diferencia é que no caso o Dumbledore era o fiel do segredo. Então não se desfez porque a partir do momento dele ser o fiel do segredo, o feitiço Fidelius passa a ser de todos a quem ele contou o segredo. Por exemplo, o Harry, o Snape, todo mundo da ordem passa a ser o fiel do segredo ali porque o Dumbledore tinha morrido. Agora, lá nos Potter, como que acontece? O fiel do segredo era o Rabicho, beleza? Ele contou pro Voldemort. Aí os Potter morreram, certo? Tipo, a pessoa que tava escondida, que tava em segurança, já foi afetada, já foi morta. O feitiço Fidelius do Dumbledore tava escondendo a sede da ordem, não tava escondendo o Dumbledore. Entende? Então eu acho que essa é a maior diferença. Por isso que um se desfaz e o outro não, beleza? A próxima pergunta é do XRock08. A pessoa atingida pelo Obliviate consegue ter uma vida normal após ou passa a viver como o professor Gilderoy Lockhart no Hospital St. Mungus? Pergunta muito boa, cara, pergunta muito boa. E eu não sei.
Eu acho que o que acontece, o Obliviate do Gilderoy Lockhart, ele teve um quê a mais porque foi um feitiço que saiu pela culatra, entendeu? Então eu acho que teve um quê a mais e acabou sendo mais forte. Agora, por exemplo, o Dolohov, Comensal da Morte, a Hermione usa o Obliviate nele, mas ele volta a ser um Comensal da Morte ali, mas eu acho que a Hermione não lançou o feitiço direito. Ela até fala, é a primeira vez que eu uso, tal. Isso porque no filme não parece, né? No filme ela aparece usando nos pais dela, só que nos pais dela ela não usa o Obliviate, ela altera a memória deles porque o Obliviate é irreversível. E aí ela fez ali no Dolohov, só que não durou, não foi permanente, entendeu? E aí ele vivia a vida dele normal. Agora, eu acho que depende da intensidade com que a pessoa lança. Próxima pergunta é da Dini Cristina. Oi, Caco, tudo bem? Coraçãozinho. Oi, tudo bem, e você? Coraçãozinho de volta. É possível aparatar utilizando a foto de um lugar como referência? Por exemplo, a foto de uma rua, apenas visualizando o local por foto. Pergunta muito boa. Pergunta muito boa. Cara, o principal ponto da aparatação é você saber pra onde você precisa ir. São os 3Ds, né? Determinação, deliberação e direção. É isso? 3Ds? Deliberação, direção, determinação? Será que eu falei certo? 3Ds. Vou procurar. É importante lembrar dos 3Ds quando aparatamos: destinação, determinação e deliberação. O que eu falei anteriormente? São os 3Ds, né? Determinação, deliberação e direção. Então, assim, se a pessoa tá olhando por foto e ela completar tudo isso, ela tem a destinação e a deliberação, ela consegue. Agora, deve ser mais difícil você ir pra um lugar que você nunca esteve, né? Deve ser mais difícil, só por foto. Mas eu acho que rola sim. Porque senão a aparatação ia ser uma parada bem limitada, né? Então, talvez role. A próxima pergunta é do Vini Silva. A J.K. Rowling abandonou o mundo bruxo? Parece que ela não liga mais. Ô, bruxão, assim, a J.K. Rowling, ela tá escrevendo outras coisas, né? Ela escreve lá a série Cormoran Striker, que é um romance policial de investigação e tal. E realmente, assim, o mundo bruxo parece que tá meio largado, né? Mas, não sei. Algo que eu não posso afirmar, que eu não sei. Realmente não sei. Eu acho que após tanta fala problemática dela, acabou dando uma distanciada dos próprios fãs com ela, então parece que tá um clima meio ruim mesmo, um clima tenso, não sei. E a nossa pergunta vem de Alphas Canis Majores, em outras palavras, Sirius, porque Alpha Canis Majores é a estrela Sirius. Tudo bom, Caco? Tudo bom, e você? Gostaria de saber se os países do mundo bruxo são os mesmos do mundo trouxa, visto que em Cálice de Fogo temos a menção da Transilvânia como se fosse um país. Pergunta muito boa. Realmente, parece que a Transilvânia no mundo bruxo é um país independente, mas isso só no mundo bruxo. E assim, a Transilvânia bruxa. Não sabemos se as trouxas da Transilvânia consideram ali ou fizeram a Transilvânia um país independente da Romênia, né? Porque a Transilvânia é uma região da Romênia. Mas no mundo bruxo a Transilvânia é um país. Então, provavelmente por ser independente. E a nossa última pergunta vem do Gustavo e ela é muito boa mesmo. No terceiro livro, quando Lupin vê o trio no mapa do Maroto, não seria possível ele ver também o Harry e Hermione que usaram o vira-tempo? Pergunta muito boa. Nesse papo furado aqui vocês capricharam. Pergunta muito boa. Cara, isso sempre foi uma parada que mexeu com a minha cabeça. Eu ficava pensando assim, pô, por que ele não viu? Será que não aparece no mapa? Só que, parando pra pensar um pouquinho, tipo, pra analisar o contexto da situação. A gente tá num contexto em que o Lupin acha que o Sirius ainda era um assassino, louco, perigoso, que fugiu de Azkaban, que ele era culpado porque ele não sabia da troca dos fiéis, do segredo, certo? Então, ele tá ali, o Harry fala que viu o nome Pettigrew no mapa, ele fica, não é possível e tal. E então, ele de repente olha ali no mapa, ele tá vendo ali, e aí ele vê Pedro Pettigrew, Sirius Black, Harry, Rony e Hermione no mesmo lugar, e vê Sirius Black arrastando Rony e Pedro Pettigrew. Na hora que ele já vê isso, ele já vaza, já sai correndo. Então, ele tava olhando pra um lugar específico do mapa. Muito provavelmente, Harry e Hermione, que usaram o vira-tempo, apareceram no mapa, mas eles não estavam no mesmo lugar. Quando eles usaram o vira-tempo, lembra que eles voltam pro período ali onde eles estão indo salvar o Bicuço, que eles estavam indo ver o Bicuço? Então, quando eles voltam no tempo, naquela hora, eles estão na enfermaria. Então, a enfermaria é longe pra caramba de onde a cabana do Hagrid era, de onde o Bicuço era. Então, o Harry e a Hermione do mapa, que usaram o vira-tempo, estavam na enfermaria, e o Harry, o Rony e a Hermione lá estavam
indo pra cabana do Hagrid. Então são posições diferentes e quando o Lupin vê o ataque, eles estão ali próximo ao Salgueiro Lutador. Então eu acredito que é por isso que ele não vê, porque ele vê quem tá ali envolvido na situação, pensa, meu Deus, e agora? A casa vai cair, descobri, deu um estalo aqui em mim e sai correndo e deixa lá o mapa, tanto que ele deixa o mapa aberto em cima da mesa, funcionando, ele nem fala mal feito, porque é assim que o Snape vai lá e vê o mapa, entendeu? Então eu acho que é isto. E o Snape não viu também porque é a mesma coisa, ele viu os nomes ali tudo reunidinho, pá, o Harry e a Hermione estavam escondidos na floresta, ele viu os nomes tudo reunidinho ali, pá, ele falou, mano, Sirius Black, peguei, é agora, tá lá com o Lupin, ó, certeza que estão tudo macomunado, vou levar todo mundo pra cadeia. E aí acho que é isso que aconteceu. Beleza? Resposta satisfatória? Eu acho que é isso. Eu realmente acho que é isso. Essa foi a única conclusão que eu cheguei. Ou pode ser que só não apareça no mapa, mas aí não faz sentido, porque tudo aparece no mapa, então por que não ia aparecer? Ia ser muito conivente, né? Então eu acho que é esse motivo sim. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um Papo Furado. Muito obrigado a todos que participaram do Papo Furado colaborativo. Vocês são uns amores muito fofos, todos vocês. Muito obrigado, de verdade. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, ó, feito.